Quando todas as portas parecem fechadas e não há mais saída, Deus abre uma nova porta de esperança para você. Começa agora o programa Mensagens de Paz e Vida com João Ribe Palharim. Hoje com a apresentação de Giancarlo Palharim. Olá, boa noite, minha querida, meu querido, bem-vinda, bem-vindo ao programa Mensagens de Paz e Vida. Daqui a pouco, o homem de Deus, João Ribe Palharim, trará uma poderosa mensagem de paz e vida para você que tem sede de sabedoria, para você que tem uma mente curiosa. Você vai acompanhar uma poderosa mensagem de paz e vida que é intrigante, muito interessante. Você vai entender o porquê o Monte Sião em Israel é tão importante para Deus e por que o Monte Sião é importante para você também. Então, não troque de canal, hein? Fique com a gente, porque daqui a pouco chega o pastor João Ribe com a mensagem de paz e vida. No programa de hoje, você também poderá celebrar a Santa Ceia do Senhor Jesus. Pastor João Ribe, daqui a pouco também vai celebrar a Santa Ceia aí na sua casa, através do programa Mensagens de Paz e Vida. E falando em Santa Ceia, amanhã, segunda-feira, na sede nacional, que fica em São Paulo, na Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, o pastor João Ribe vai fazer as duas reuniões, tanto a das 10 da manhã e também a das 7 horas da noite, na campanha, não é, dos 7 montes de Deus, onde ele também vai realizar a Santa Ceia do Senhor Jesus, tanto às 10 da manhã, como também às 19 horas. Às 19 horas, reunião especial, com a participação de toda a liderança espiritual da comunidade cristã Paz e Vida. E você é nosso convidado, você é nossa convidada. Pastor João Ribe vai passar todos os detalhes, preste atenção. Você que já é batizado, batizada nas águas e está em comunhão com o corpo do Senhor Jesus, mas hoje não pôde participar da Santa Ceia do Senhor, seja por motivo de trabalho, de doença, e ninguém foi levar a tua Santa Ceia também em casa, não se preocupe. Daqui a pouquinho, aqui por este canal e por essa emissora, nós vamos participar juntos da Santa Ceia do Senhor. Pegue o pão sem fermento, eu já deixei separado, pegue o suco de uva também. Mas amanhã, segunda-feira, para quem puder estar presente, eu vou ministrar uma Santa Ceia especial na sede nacional às 10 horas da manhã e também às 7 horas da noite. E se você puder comparecer, vai ser muito bom. Mas se não puder, tudo bem. Vamos tomar a Santa Ceia juntos daqui a pouquinho, tá bom? Então continue neste canal, porque daqui a pouquinho a Santa Ceia do Senhor, porque quem é salvo não perde a Santa Ceia. Participe! Santa Ceia do Senhor, a sua comunhão com o Salvador. O maior ato de amor de todos os tempos, o cálice da salvação. Eu sei que tem gente aguardando a mensagem de hoje, porque a gente tem uma curiosidade dentro de nós, não é? A gente tem sempre vontade de saber o porquê das coisas. Desde criança é assim. A gente fala, ô mãe, mas por quê? Ô pai, por quê? Não é? Aí vai lá, devora um assunto, não é? Pesquisa tudo que pode sobre aquele assunto para entender o porquê das coisas. Fica dias e horas concentrado só naquilo, naquela informação, buscando aquele conhecimento. E com a palavra de Deus é a mesma coisa. Então, eu convido você agora a matar a curiosidade. Você vai entender
por que um lugar específico lá em Israel é tão importante para Deus. Então, vamos receber com muito carinho o fundador e presidente vitalício da Paz e Vida, Joanribe Palharim, e a mensagem de hoje: por que o Monte Sião? Deus vai falar com você. Neste momento tão especial de adoração a Deus, em que Joanribe Palharim pregará com unção e autoridade a mensagem transformadora do Evangelho, os pregadores do telhado convidam você a abrir seu coração e permitir que o Espírito Santo fale aos seus ouvidos a palavra que transformará a sua vida. Mensagem de hoje: por que o Monte Sião? Livro de Salmos, vamos no número 132, ler a partir do versículo 13. Acharam aí? Facinho, né? Vamos lá, diz assim, porque o Senhor elegeu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo: este é o meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei. Abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus necessitados. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e os seus santos rejubilarão. Ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido. Hoje nós vamos ungir você com azeite, já já. Vestirei os seus inimigos de confusão, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Então, por que as bênçãos no Monte Sião? Deus já começa dizendo: eu elegi esse monte, eu escolhi, é a escolha de Deus. Então, o Monte Sião é um monte sagrado, e daqui a pouco nós vamos penetrar um pouco mais nisso para você ter um alcance maior do que ocorre no mundo espiritual. Mas eu vou ler mais uma vez, preste atenção. Porque o Senhor elegeu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo: este é o meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei. Agora eu vou ler novamente, mas você repete em seguida. Vamos lá. Porque o Senhor elegeu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo: este é o meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei. Amém? Você acredita que Deus elegeu, escolheu o Monte Sião para Ele mesmo, como sua habitação? Quem crê? Levante a mão. Crê mesmo? Então desocupe as mãos e dê para esta palavra a melhor salva de palmas de toda a sua vida. E enquanto você aplaude, levante os olhos, veja o céu pela fé e dá glória a Deus. Isso, olha que coisa linda. De novo, vai. Levanta os olhos e dá glória a Deus. Quem está assistindo pela TV nos acompanha agora. Quem está ouvindo pela rádio ou pela internet, acompanhe conosco. Dá glória, aplaude e glorifica. Pai querido e Deus amado, em toda parte, no Brasil e fora do nosso país, alguém te glorifica. O Senhor é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Então recebe o louvor deste adorador, recebe o louvor desta adoradora, e sobre cada uma destas vidas derrama a bênção do Monte Sião, ordena a bênção do teu alto monte, abençoa o teu filho, a tua filha e todos que agora te glorificam em toda a terra. Pai querido, tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro, fale o Senhor agora, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo
para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor? Escute. O Senhor mesmo escolheu, Ele elegeu o Monte Sião. Então, para a gente começar a entender essa localização, aonde é o Monte Sião? Ele fica em Jerusalém. E ele fica ao lado do Monte Moriá. São tão próximos que dá para a gente ir a pé. Eu já fui 18 vezes a Israel e a gente vai lá no Monte Moriá, onde estão as muralhas do templo, né? O Muro da Lamentação. Aí depois a gente, andando a pé, atravessa para o outro lado, é pertinho, sobe e lá está o Monte Sião, onde inclusive encontra-se o túmulo do rei Davi. Pessoas do mundo inteiro fazem essa peregrinação e vão lá no Monte Sião, porque o Monte Sião é um monte sagrado. E aqui Deus que elegeu o Monte Sião, e Sião acabou se tornando até um sinônimo da própria Jerusalém. Muitas e muitas vezes na palavra de Deus se refere a Sião, falando da cidade de Jerusalém, por causa dessa mescla, por causa dessa fusão que há ali. É muita intimidade, muita proximidade, muito entrelaçamento. Aqui diz que Deus, além de eleger, desejou para a sua habitação. É um lugar sagrado, dizendo: este é o meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei. Deus quis este lugar, o Monte Sião. Aí dali Deus começa a ordenar bênçãos para quem acredita. Eu li para você primeiramente no versículo 15, bênção para o corpo físico, para o sustento do corpo físico. Deus falando: abençoarei abundantemente o seu mantimento. Ele não apenas vai te prover alimentação, mas Ele está dizendo que vai ser com fartura. Abundantemente eu vou abençoar o seu mantimento. Fartarei de pão os seus necessitados. Nunca se falou tanto em fome hoje no mundo, não é? Mesmo o Brasil sendo um dos países que mais produzem alimento no mundo, e com as suas exportações o Brasil consegue alimentar 1 bilhão de pessoas na terra, mesmo aqui no país há fome. Você vai nos Estados Unidos, não pense que é tudo maravilha, primeiro mundo, não. Lá tem mendigos, tem lugares pobres, tem bairros decadentes, tem lugares que dão medo, tem lugares esquecidos, abandonados e gente necessitada, gente faminta. Há lugares lá que a miséria é tão grande que as pessoas tiveram que sair e venderam as casas por $1. Mas ninguém quer nem por $1, porque vai morar num lugar onde só tem miséria, né? Então, a fome existe até no Japão. O Japão é um país muito rico, mas lá tem fila do sopão, como tem aqui em São Paulo e no restante do Brasil. Pessoas suplicando por um mantimento. Muita gente passando fome no mundo atualmente e também no nosso país. E o que é que Deus está prometendo diretamente do Monte Sião para quem crê? Fartarei de pão os seus necessitados. Fartar é quando você come, olha, não quero mais, mas come, não, já estou satisfeito. Eu acho a minha netinha de 2 anos tão bonitinha que ela come, né? A Jorginha Paola. Tô cheia. Come até se fartar. Principalmente pizza. Aqui. Aí depois Deus fala para o corpo espiritual. A bênção no Monte Sião para o corpo espiritual. No versículo seguinte: vestirei de salvação os seus sacerdotes e os seus santos rejubilarão. Ali farei brotar a força de Davi. Que legal, a força de Davi. Você sabe que Davi era franzino, miudinho, mas mesmo tendo pouca força e sem treinamento militar, ele destruiu Golias, que era um guerreiro enorme e altamente armado e preparado, um campeão do seu país. A força de Davi. Deus dando para você
essa força para derrubar os gigantes da tua vida, diretamente do Monte Sião. E a força de Davi não fica só restrita a esse episódio do Golias, porque Davi foi o segundo rei de Israel, ungido, ele foi ungido com azeite, e por isso ele tinha essa força extraordinária também, como se fosse um Sansão. E ele consegue vencer todas as guerras, e o país de Israel é cercado por nações inimigas, por todos os lados. Ele consegue derrotar todos os adversários, expulsar os invasores, unificar as 12 tribos de Israel que viviam com concorrências, com rivalidades. Ele consegue unir o país se agiganta, cresce, vira potência militar e potência econômica. Tudo por causa da força de Davi. Mas o episódio que mostrou a grande força de Davi foi justamente a conquista do Monte Sião. O grande episódio diante de Deus, para glorificar a Deus, o grande episódio com que Davi honrou ao Senhor foi a conquista do Monte Sião, porque o Monte Sião antes estava nas mãos de estrangeiros. Quero que você vá comigo ver isso para entender a força de Davi. O que representa isso para você conquistar aquilo que está nas mãos de Satanás? Porque tem coisas nas mãos do teu inimigo que você precisa recuperar. Tem que voltar para você, porque é teu. Olha só, alguém precisa ir lá e vencer. E o Davi pegou, foi. Acompanhe comigo o primeiro livro de Crônicas, capítulo 11. Abri, já caiu aqui direitinho, hein? 11, no versículo 4, olha só. Quando o Monte Sião ainda não pertencia a Israel, mesmo estando dentro do país, estava em poder de estrangeiros, os jebuseus. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus. O que nós entendemos logo de cara? Que o nome de Jerusalém, no período em que ela estava dominada por pagãos, era Jebus, e os seus moradores eram os jebuseus. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus. A cidade era conhecida como Jebus, porque ali estavam os jebuseus, moradores da terra. E disseram os moradores de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui, porque a cidade de Jebus, a atual Jerusalém, ela está edificada sobre o Monte Sião e sobre o Monte Moriá também, e é uma fortaleza natural. Ela tem como resistir a qualquer ataque. E os jebuseus, confiantes nas muralhas e na posição estratégica de Jebus, desafiaram Davi. E disseram: você não vai entrar aqui, você não vai conseguir. Continuando a leitura. Tu não entrarás aqui, eles disseram para Davi. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Esse foi o maior de todos os feitos heróicos de Davi para Deus. Derrotar o Golias foi maravilhoso, mas conquistar Jebus, transformá-la em Jerusalém, lugar de paz, e conquistar o Monte Sião, escolhido por Deus. Entenda isso, Deus tinha escolhido o Monte Sião, mas não podia habitar ali. Por quê? Porque só tinha pagão morando ali, só tinha jebuseus. Deus teve que esperar um homem de coragem como Davi, para ir lá e fazer essa conquista para o próprio Deus. E aí ele conquista o Monte Sião, e a cidade se torna a cidade de Davi. É conhecida agora como a cidade de Davi, e o nome dela passa a ser Jerusalém. E lá no Monte Sião, eu quero que você anote aí o significado da palavra Sião. Circula aí, eu estou no primeiro livro de Crônicas, capítulo 11, no versículo 5. O finalzinho do versículo diz: porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. O Davi ganhou a fortaleza de Sião. A palavra Sião, em hebraico, significa fortaleza.
porque era uma fortaleza. E Davi ganhou a fortaleza de Sião, ou seja, ele ganhou a fortaleza da fortaleza, que é a cidade de Davi. Aí o que Davi fez? Pegou a arca do Senhor, que foi feita na época de Moisés, 500 anos antes, e a arca era a presença de Deus em Israel. Ele montou uma tenda no Monte Sião e colocou ali dentro a arca do Senhor, o pertence mais sagrado que havia no tabernáculo. A causa de vitórias e da presença de Deus e da sua glória em Israel. Então, a partir daquele momento, dessa conquista, Deus se agradou, por isso que ele falou: eu habitarei aqui para sempre. E daqui eu vou começar a mandar bênçãos do Monte Sião, esse monte elegido por Deus. Continuando aqui, voltando à nossa leitura, que está no Salmo 132, e diz assim o versículo 16, né? Vestirei de salvação os seus sacerdotes, bênção para o corpo espiritual, e os seus santos rejubilarão, por causa da presença de Deus e da bênção do Monte Sião. Ali, Monte Sião, farei brotar a força de Davi. Quem quer força aqui, quem quer poder? Atenção, pega esse detalhe, tá? Circula aí a palavra força de Davi, porque olha o que ele está dizendo, o próprio Deus falando no versículo 17. Ali no Monte Sião, farei brotar a força de Davi. Qual era a força de Davi? Era uma força humana? Não, era uma força espiritual. Era um poder espiritual. Quando ele foi ungido com azeite, ainda pastorzinho de ovelha, o Espírito de Deus se apoderou de Davi, por causa da unção. Então aqui, 1000 anos antes, Deus está dizendo: nesse lugar, no Monte Sião, eu vou fazer brotar a força desta unção que estava sobre Davi. Já já você vai entender melhor. Preparei uma lâmpada para o meu ungido, luz para o seu ungido, fogo para o seu ungido. Ungido é aquela pessoa que recebe o azeite da unção. Hoje nós vamos ungir você com azeite em nome de Jesus. Tudo isso para você, a unção sobre a tua vida. E aí, vitória, a vitória no versículo 18. Vestirei os seus inimigos de confusão, mas sobre ele, sobre você, no caso, florescerá a sua coroa. O que mais vai haver de bênção no Monte Sião? São muitas bênçãos. A palavra Sião aparece 71 vezes no Antigo Testamento. É bênção em cima de bênção, é muita coisa. Eu não posso trazer tudo para você, que nós teremos que fazer aí várias noites só de mensagem. Mas um dos benefícios que mais nos interessam é o socorro que Deus envia para você diretamente do Monte Sião. Socorro na hora que você precisa. Ainda no livro de Salmos, vá no de número 20. Vamos ler aqui a partir do versículo 2. Vai lendo e tomando posse. Escute, porque isso é importante você aprender. Enviei-te o socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Socorro e sustento desde Sião. Lembre-se de todas as suas ofertas e aceite os seus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Por que Deus está dizendo, pode desejar que eu vou cumprir o teu desejo? Diretamente do Monte Sião. Porque o próprio Deus desejou ali o Monte Sião. Toma posse desse versículo que eu acabei de ler. Conceda-te conforme o teu coração. O que é que o teu coração está querendo? Deus te conceda conforme o desejo do teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação
e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. A palavra está determinando, vai tomando posse, não deixe escapar a bênção não. Vou repetir, se você estava cochilando, acorda, escuta. Nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões, estandartes de vitória. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Diga amém, assim seja feito. Versículo 6. Está tomando posse, né? Está se alegrando, né? Nós nos alegraremos, se alegra. Versículo 6. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Quem aqui vai ser ungido com azeite? Então Ele vai te salvar. O Senhor salva o seu ungido, e Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Glória, aplaude mesmo. Muita gente cai, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você vai continuar de pé, com a força que Deus vai te dar como seu ungido. Eu constatei que os salvos envelhecem e muitas vezes ficam com dificuldades de locomoção. E também há profissionais que no domingo trabalham, por isso não podem tomar a Santa Ceia do Senhor. Mas olha só, aqui por este canal, daqui a pouquinho, eu vou ministrar a Santa Ceia aí na sua casa. Prepare o pão sem fermento e o suco de uva, que já iremos participar juntos. E amanhã, segunda-feira, às 10 horas da manhã, na Sede Nacional da Paz e Vida, quem puder comparecer, eu estarei pessoalmente ministrando uma Santa Ceia presencial, olha só, em 2 horários, 10 da manhã e 7 horas da noite. Avenida Cruzeiro do Sul, número 1965, ao lado do metrô e da rodoviária do Tietê, e temos um amplo estacionamento totalmente grátis. Quem puder comparecer, vai tomar a Santa Ceia comigo. E quem não pode, por algum motivo, nós vamos celebrar a Santa Ceia aqui agora, tá bom? Porque quem é salvo não perde a Santa Ceia. Glória, aplaude mesmo. Muita gente cai, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você vai continuar de pé, com a força que Deus vai te dar como seu ungido. Eu disse a você que Sião significa fortaleza, não é? Fortaleza, eu ter força, mas não força física, força humana, porque os anos passam, a gente envelhece, vai perdendo o vigor, vai perdendo a força, os músculos vão ficando fracos, não é? A gente já não tem a mesma agilidade, já não tem a mesma potência, a mesma força. Não é dessa força que a palavra está dizendo aqui. Ele vai dar força no sentido de poder. Poder que ele vai derramar aonde? No Monte Sião. Salmo agora de número 110, versículo 2. Deus enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião. Sião significa fortaleza. Sião é o lugar que Ele te dá força. Sião é o lugar que Ele te dá poder. Dizendo, domina no meio dos teus inimigos. Poder para dominar até o inferno. Dominar até o pior de todos os adversários. Os outros são fichinha. Poder para dominar até Satanás. Poder para dominar os seus inimigos. Agora, vamos ver que lugar é esse.
Eu já estive no Monte Sião várias vezes, já te falei isso. Sempre vou lá, é obrigatório ir lá, a gente ora, é uma bênção. Lá desce o poder do Espírito Santo, é uma coisa impressionante. Porque o que está lá no Monte Sião que nos atrai? Não o túmulo do rei Davi, porque eu não vou lá para ver defunto, eu não vou lá para ver ossada, nem cadáver, nem caixão, eu não vou lá para ver bandeirinha. O que me atrai lá no Monte Sião? É que lá no Monte Sião está o cenáculo, o lugar onde o Senhor Jesus celebrou a última ceia com os discípulos. E depois o cenáculo foi o lugar para onde os discípulos voltaram por ordem de Jesus, após verem o Senhor subir aos céus ressuscitado. Jesus disse: ficai em Jerusalém, ou em outras palavras, ficai no Monte Sião, até que do alto sejais revestidos de poder. E foi para lá que eles foram. Então vamos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Agora estamos saindo do Antigo Testamento e indo para o Novo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versículo 1. Os discípulos estão lá reunidos, e exatamente 7 semanas depois de Jesus ter ressuscitado, acontece isso aqui no Monte Sião. Eles estão lá no Monte Sião. Quando a gente vai lá no Monte Sião, nós chamamos as pessoas que vão na caravana conosco. Quem aqui não fala em línguas, quem não é batizado com o Espírito Santo e com fogo, quem que não é revestido de poder, vem para cá. E lá a gente ora. E aí começa a descer fogo do Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo. Olha o que aconteceu 7 semanas depois de Jesus ter ressuscitado. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, no cenáculo. O cenáculo no Monte Sião, o lugar que Deus prometeu derramar a sua força, o seu poder. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eles estão recebendo força, poder do alto, poder do céu, revestimento de poder. Isso aqui, gente, estava previsto na palavra, na profecia, no livro de Isaías, 700 anos antes. Então vai comigo lá que nós estamos aprendendo. Isaías capítulo 2, versículo 2 agora. E não se preocupe, viu? Eu só tenho mais 200 versículos para ler aqui, é rapidinho. Estou brincando. É que eu gosto de pregar ensinando. Isaías capítulo 2, versículo 2. Escute a profecia o que era. Aliás, Isaías, no Antigo Testamento, é o mais evangélico de todos os livros. É o que mais fala de Jesus, sem mencionar o nome Jesus. É o livro que mais tem profecias a respeito do Messias, descrevendo a vida de Jesus com 700 anos de antecedência. Nascimento, vida santa, morte, ressurreição, a missão. A profecia aqui diz assim, acompanha comigo, Deus falando. E acontecerá nos últimos dias. Puxa, eu fico meio apavorado sempre que eu leio esta frase, últimos dias. E acontecerá nos últimos dias que se firmará um monte da casa do Senhor no cume dos montes e se exalçará por cima dos outeiros e concorrerão a ele todas as nações. Ou seja, a profecia está dizendo, todas as nações correrão para o Monte Sião. Anota aí, passa até um traço aí embaixo. Profecia, que já se cumpriu, vou te mostrar o cumprimento dela. E virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor. Qual é o monte do Senhor?
Monte Sião. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Essa profecia é muito profunda, sabe por quê? Na cabeça deles até então, a lei saiu de lá do Monte Sinai, quando o Senhor entregou para Moisés. Mas aqui está falando outra coisa, de outro lugar e de uma nova lei. Vamos correr para lá, porque o Senhor vai nos ensinar. Porque de Sião, do Monte Sião, sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Agora retorna para Atos capítulo 2, versículo 5. Estou terminando, calma aí. Fica calmo, não fica nervoso nem nervosa. Atos capítulo 2, versículo 5. Naquele dia no Monte Sião, quando lá em Sião, fortaleza, desceu a força do Senhor sobre todos que estavam ali reunidos. Ou seja, todos receberam a força do Senhor, a força que estava sobre Davi. Não era uma força humana, uma força sobrenatural, o poder do alto, o revestimento do poder. Olha o que diz aqui o versículo 5, batendo com a profecia de Isaías, que todas as nações correriam para o Monte Sião. Escute o versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? 120 pessoas da Galileia que estavam lá no Monte Sião e que foram revestidas de poder, começaram a falar em línguas, nas línguas de todas as nações que estavam lá em Jerusalém, e correram para o Monte Sião. E cada um daqueles 120 falava na língua daquele que ouvia. Fosse ele de qual país fosse, ele escutava na sua própria língua. Eu não vou ler aqui a lista das nações, porque é extenso. O versículo 8 diz assim: como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Eles são galileus, são praticamente semi-analfabetos, sem estudos. Como que eles estão falando aqui conosco na língua em que somos nascidos? Aí vem a relação das nações que estavam lá, são muitos países. Versículo 11 diz assim, finalizando a lista: e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Vamos aplaudir ao nosso Senhor, porque o que Ele profetiza, o que Ele diz que vai acontecer, acontece infalivelmente. A bênção vem de lá. A bênção vem de lá. Ó, é uma bênção tão poderosa que nos alcançou aqui no Brasil. E alcança até as ilhas, alcança até a selva, alcança todos, em todo o mundo, mas a bênção vem de Sião. O Espírito Santo de Deus escolheu o Monte Sião para ser derramado sobre os salvos, e dali se irradiou para todas as nações da terra. Deus não fechou a torneira, e nem as janelas, e nem as portas. De lá de Sião, as bênçãos continuam fluindo sobre a tua vida. Eu li só algumas bênçãos para você. Primeira bênção: Ele vai te fartar de mantimento.
Ele vai saciar as tuas necessidades. Além de preparar tudo para o teu corpo físico, Ele vai preparar a salvação para o teu corpo espiritual, a salvação da tua alma. E além desta bênção, depois que a tua alma está salva, o que mais Ele prepara diretamente de Sião? O poder do Espírito Santo. É tudo que nós precisamos aqui na terra. Eu preciso do mantimento diário, do pão de cada dia, mas não um pãozinho simplesinho, não, eu preciso de fartura, porque eu tenho fome. Eu preciso comer o dia inteiro, eu preciso comer pelo menos 3 vezes por dia. Você também. Nosso corpo físico tem que estar com energia, não é? Através do alimento. Mas o nosso corpo espiritual também precisa de outra energia, que é o poder do Espírito Santo de Deus. E o poder do Espírito Santo que vem desde Sião sobre nós, ele só vem sobre os salvos. Não tem como vir sobre os estranhos e sobre os ímpios. É aí que entra o Senhor Deus, que através do seu sacrifício na cruz do Calvário, nos purifica de todo o pecado. Ele limpa o teu corpo, a tua mente, Ele limpa a tua alma, Ele limpa o teu coração, Ele limpa os teus olhos, Ele limpa a tua boca, Ele limpa as tuas mãos, Ele limpa os teus pés, Ele limpa os teus ouvidos, Ele te purifica corpo, alma e espírito e prepara o teu corpo para ser o templo vivo do Espírito de Deus, que começou a ser derramado lá no Monte Sião e chegou até você, aqui no Brasil, aqui neste lugar. Vamos ficar todos de pé. Por que o Monte Sião? Porque ele foi elegido por Deus perpetuamente. É de lá que flui todas as bênçãos. Jesus disse: a salvação vem dos judeus, e eu diria: a salvação vem da Judeia. Não é? Vem de lá. O poder vem de lá, a virtude vem de lá, o nosso sustento vem de lá, as bênçãos vêm de lá, porque é de Sião que Deus ordena a bênção sobre o teu povo. Deus ordena a bênção na tua vida a partir de Sião. E este é o monte escolhido por Deus. Mas Deus não escolhe só montes, graças a Ele, ainda bem. Ele escolhe pessoas. E escolher pessoas é até mais importante que escolher um lugar. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, Ele que escolheu o Monte Sião para descer o Espírito Santo, porque é Ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, Ele disse assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Escolher pessoas, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Você foi escolhido pelo Senhor para em nome dEle dar muitos frutos. Ele te escolheu. Se entrega para Ele. Quando eu tinha assim, quase 21 anos, faltavam 60 dias, menos um pouco, faltavam 7 semanas para eu fazer 21 anos. Ele me escolheu, veio lá no meu quarto, ouvi a sua voz, Ele me disse: em 60 dias te libertarei, e de fato Ele libertou muito antes do que 60 dias, tenho certeza que foi também em 7 semanas, porque antes do prazo dele terminar, eu lembro, era dia 17 de maio de 1976, e como Ele me deu 60 dias, eu calculei dia 17 de julho, quero ver como que vai estar a minha vida, mas bem antes daquele prazo terminar,
já estava tudo resolvido, tudo abençoado. Eu estava libertado, feliz da vida, todas as portas abertas, tudo dando certo. Não ouvia mais vozes, não enxergava mais vultos, não tinha mais pesadelos, não tinha mais pensamentos de suicídio, de morte, nada. Ele me escolheu ali, mas eu não escolhi ele. Porque eu, libertado, deveria ir para a igreja, mas eu não queria. Eu não queria. E eu fiquei libertado fora da igreja. Um dia de sábado à tarde, eu voltei da casa da minha namorada. E quando eu chego assim na sala, estava o meu tio Jaime Palharim, que foi o maior evangelista do Brasil no século XX. Eu amava muito esse tio. Tio Jaime, o que você está fazendo aqui? Porque ele morava em Mato Grosso. Ele falou assim, João Ribe, eu vim te convidar. Veio me convidar, ele nem sabia da minha história, nem de nada. Eu vim te convidar porque eu vou pregar na Vila Formosa. Aí eu já comecei a maquinar uma desculpa para não ir. É mesmo, tio, que legal. Quando que você vai pregar na Vila Formosa? Sábado agora, meu filho. Ah, tio, sábado agora? Que horas? E maquinando a desculpa. Ele, 19h. Ah, que pena. Por que, João Ribe? Eu já tenho um compromisso, tio. Puxa, que pena, não vai dar para eu ir. O Senhor me escolheu, mandou um profeta na minha casa, o maior evangelista daquela geração, porque Deus, Ele escolhe, mas Ele quer você na presença dEle. O porquê de ir para a casa de Deus? Porque o Senhor disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu presente no meio deles. É na casa do Senhor que você sente a presença dEle, porque todos aqui vieram com o mesmo propósito. E eu me esquivando, tio, não vai dar não, eu já tenho compromisso, que pena, hein, tio? Aí ele falou, que compromisso, João Ribe? Eu vou namorar. Já marquei com a minha namorada. Ele falou assim, e daí? Leva a tua namorada. E eu fico com uma cara de pateta. Tá bom. Aí eu cheguei lá para minha namorada e falei, coitado, eu tenho um tio que é pastor, sabe? Ó, chamando o meu tio de coitado. Coitado era eu. Eu era o coitado. Coitado do meu tio, ele é pastor, sabe? Eu gosto tanto desse meu tio. Ele me convidou para ouvir uma pregação dele. Eu nem queria ir, mas eu não tive como recusar. Você vai comigo? Vou. Aí fui. Se ela falasse que não, eu tinha mais uma desculpa. Eu vou. Aí fomos os dois. Foi assim que o Senhor me trouxe. Viu? Ele nos escolhe. Mas ele é pescador de almas, ele é o maior pescador de almas que existe. Ele não deixa o peixe escapar, não. Não me escolhestes vós a mim. Não foi você que o escolheu, foi Ele que te escolheu. Ele não escolhe só o Monte Sião. Para Ele você é tão importante quanto o Monte Sião. Sabe por quê? Do mesmo modo que Ele diz, eu habito em Sião para sempre, Ele te escolheu para habitar dentro de você para sempre. O Monte Sião está lá em Israel, mas você para Deus é o Monte Sião ambulante. O Monte Sião que anda. O Monte Sião que move. Ele quer habitar dentro de você, por isso Ele te escolheu. Você nem tem ideia do privilégio que você recebeu, assim como eu também não sabia. Eu também não sabia, não tinha ideia. Ainda queria escapulir. Sabe quando o peixe fica pulando do anzol, querendo se libertar e cair na água de novo? Cair na água de novo é querer ir para o mundo, né? Mas o Senhor te trouxe até aqui. Ele te escolheu. Não adianta resistir, não. Esse meu filho aqui, o Giancarlo Palharim, é um menino excelente.
Quando ele tinha 5 anos de idade, eu abri uma igreja em Carapicuíba e eu levava o meu filho, eu fazia reunião num clube chamado de Esquina, onde sempre depois tinha baile, arrastapé. No sábado seguinte eu chegava para fazer de novo a reunião naquele clube e os seguranças do clube diziam: ih, sábado passado, à noite de madrugada, teve facada, teve tiro. Eu falei: não faz mal, eu vou usar o local do mesmo jeito para trazer vida. Aí eu fazia a reunião e o Giancarlo pequenininho ficava lá do lado. Aí terminava a reunião, ele me via expulsar demônios. Aí faziam fila. No final da reunião as pessoas achavam ele bonitinho, e sempre foi bonito. As pessoas faziam fila, era um garoto bonitinho assim, parecia um americanozinho lindo. Ele nem falava direito. Ele colocava a mão nas pessoas e dizia: sai! Vinha o próximo: sai! Mas depois ele cresceu. Mesmo tendo um pai pastor, se libertou do anzol e caiu de volta no mar, né? Aí, um dia eu virei para ele e falei assim: meu filho, você pode rodar o quanto você quiser, mas eu sei que você vai terminar no altar. O profeta fala, acontece. Rodou, esperneou, agora não sai mais do altar, né? Nós temos uma resistência. Não queremos que aqui esse negócio de ficar indo de igreja, não sou carola. Não, quando você tem a presença de Deus na tua vida, não é mais obrigação estar na casa de Deus. É satisfação. É alegria estar na presença de Deus. É um privilégio, Ele te escolheu. Perceba isso. É um privilégio, Ele te escolheu. O mundo está chegando em 8 bilhões de habitantes. É gente que não acaba mais. O nosso país tem 215 milhões de habitantes e talvez até mais, que tem gente sem registro por aí. E no meio de milhões e milhões, Ele olhou para você ainda no ventre da tua mãe. Você nem tinha nascido. Você nem sabia quem era Deus. Você era um embrião lá no escuro do ventre. E Ele já dizia: eu te escolhi. Eu te chamei pelo teu nome. Eu tenho um plano na tua vida. Tu és o meu escolhido, a minha escolhida. Se entrega para Ele. Ele vai fazer assim, um atalho violento entre nós aqui no Brasil e o Monte Sião em Jerusalém. Ele vai fazer uma coisa só. Ele vai trazer o Monte Sião para você e Ele vai levar você para o Monte Sião. E a presença dEle no Monte Sião vai estar agora dentro de você. E as bênçãos do Monte Sião vão estar sobre a tua vida. Tudo que Ele prometeu, e eu garanto, não é só isso que eu li aqui. Tem muitas e muitas bênçãos. Então eu pergunto, essa é a hora. Essa é a hora em que você ganha ou perde. Essa é a hora em que você conquista ou não. Tudo depende da tua vontade. Pode dar desculpa, não vai adiantar. Mas dia menos dia, você vai terminar aqui. Então para de enrolar. Para de enrolar, porque mais dia menos dia você vai estar aqui para sempre. Aqui é o teu lugar. Eu pergunto, quem aqui quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Receber a purificação com seu sangue precioso e ter o corpo transformado no templo vivo do Espírito Santo e ser o Monte Sião de Deus, o lugar da habitação do Todo-Poderoso. Quem quer, ergue a mão direita assim bem alto. Todos que querem, graças a Deus. Os que ergueram as mãos, vem para cá. Deus vai fazer um atalho. Ele vai encurtar essa distância.
entre o Monte Sião em Israel e você aqui no Brasil. Vem para frente, todos que ergueram as mãos, e vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Quem quer as bênçãos do Monte Sião? Levante a mão. Ó, salvação, revestimento de poder e sustento no dia a dia. Quem quer, vem aqui para frente também. Eu quero, pastor. Eu estou precisando, eu quero. Pastor, eu quero fortalecimento. Eu quero a força de Davi. Eu quero o revestimento de poder. Eu quero o revestimento que desceu lá no Monte Sião. Eu quero que aquele revestimento venha sobre mim aqui. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Foi isso que ele ordenou. E ele está lá em Sião. E preste atenção, hein? Preste atenção no que você vai ouvir agora. Escute. Quando ele voltar, e ele está chegando, o grande rei, o rei dos reis, ele vai derrotar o anticristo, a besta e o falso profeta. Ele vai aprisionar Satanás por 1000 anos. E ele vai reinar na terra a partir do Monte Sião, a partir da cidade de Davi, porque é a cidade do grande rei. Amém? E o que diz a profecia? Que nós reinaremos com ele. Você já leu lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 9? Digno és de pegar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens e mulheres de todas as tribos, línguas, povos e nações, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Fica firme para reinar com Jesus esses 1000 anos. Esses 1000 anos serão maravilhosos. Durante 1000 anos, todos os hospitais irão fechar. Todos os cemitérios irão falir. Todas as prisões serão extintas. Penitenciárias e cadeias não terão mais necessidade. Não precisará de polícia, nem de forças de segurança, nem de exércitos, nem de tanques, nem de armas. Não haverá mais guerras, não haverá mais mortes, violências, assaltos. 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos, e a terra vivendo por 1000 anos o que ele planejou desde o princípio para a humanidade, onde não tem famintos, sem tetos, descamisados, abandonados, crianças nas ruas. Não vai ter mais Cracolândia, hein? Imagine você poder estar andando na rua sem medo de assalto, sem medo que te roube um celular, a carteira, ou que te dê uma trombada, hein? 1000 anos com fartura, ninguém passando necessidade. Você vai trabalhar e não vai ser, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que levar comida para casa, eu tenho que trabalhar porque eu tenho um monte de boleto para pagar, eu estou com um monte de prestação atrasada. Imagina 1000 anos você trabalhando por prazer, não porque precisa. Então vale a pena você ser o templo vivo do Espírito Santo, você ser o lugar da habitação de Deus, você ser o Monte Sião que anda, o Monte Sião que anda. Amém? Então nós vamos dobrar nossos joelhos, e quem está assistindo pela TV, ouvindo pela rádio, ou pelo youtube.com/joanribe, e quiser tudo isso que foi oferecido por Deus, e quiser se entregar para Jesus e recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ajoelhe-se aí ao lado do teu televisor, do teu rádio, do teu computador. E se não puder se ajoelhar, não tem problema, coloque a mão sobre o teu peito, na altura do coração, e ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, que bom
que o Senhor escolheu o Monte Sião e o elegeu para a tua habitação. E ali, no Monte Sião, o Senhor derramou o teu Espírito Santo para habitar nos salvos. E dali de Sião, fez chegar aqui no Brasil esta bênção, a força de Davi, o poder sobrenatural para derrotar gigantes, inimigos e o próprio Satanás. Que bom que o teu poder chegou aqui na minha vida, e eu quero este poder do alto. Eu quero ser o Monte Sião para o Senhor, o lugar da tua habitação. Eu quero que o teu Espírito habite em mim. Me purifica agora, limpa o meu corpo, a minha alma, o meu coração. Me purifica da cabeça aos pés e me prepara para ser a morada do teu Espírito. Eu quero para sempre a tua presença em mim. E do mesmo modo que o Senhor escolheu o Monte Sião, também me escolheu, e eu te agradeço por esse privilégio. Eis-me aqui, de joelhos, me entregando, me rendendo, me colocando no teu altar, para que o Senhor faça na minha vida tudo o que planejou desde o dia em que me escolheu no ventre da minha mãe. Obrigado, Senhor, por ter me trazido a este lugar santo, porque aqui eu sinto a tua presença e sinto que quero também dentro de mim. Eu tenho esse direito, tanto pela fé e porque creio no poder do sacrifício de Jesus, e que o seu sangue me purifica de todo pecado, me limpa agora. Eu tenho esse direito, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todo sempre. Amém. Você que recebeu Jesus na sua vida como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, porque ouviu esta mensagem e deseja mudar a sua história, abandonar o pecado, o erro, as coisas erradas, a maldade, tudo isso você quer deixar para trás? Então venha na Paz e Vida. Venha confirmar que o Senhor Jesus é o seu único Salvador. Nós temos unidades da Paz e Vida em todo o Brasil praticamente. Para você encontrar a Paz e Vida aí perto de você é fácil. É só você acessar o site www.pazevida.org.br. E lembrando, viu, que para o pessoal de São Paulo, uma oportunidade imperdível é amanhã, em 2 horários na sede nacional da Paz e Vida, com Joanribe Palharim presente às 10 da manhã e também às 7 horas da noite. Venha confirmar que Jesus é o seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pastor Joanribe estará esperando por você na Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, em Santana, São Paulo, capital, e será uma bênção. Todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. Foi liberto das drogas na hora? Fui liberto assim na hora. Aí dali pra lá minha vida nunca mais foi a mesma. E aquilo saiu, eu tô mais leve, eu sou outra pessoa. Você tá feliz, Alice? Muito, muito. Nós também, eu agradeço parabéns. pela vida do Senhor, viu? Deus te abençoe, seja sempre bem-vinda aqui. Vamos aplaudir ao nome de Jesus.
Juanribe Palharim. Amanhã, segunda, às 10 da manhã e também no novo horário, às 7 horas da noite. Na sede nacional da Paz e Vida em São Paulo, na Avenida Cruzeiro do Sul, 1965. Entrada franca e estacionamento grátis. Venha e traga sua família. E agora, especialmente para você que não teve condições de comparecer presencialmente na Paz e Vida e celebrar a Santa Ceia do Senhor Jesus, vamos agora preparar o pão da Santa Ceia e também o suco de uva, não é? Representando o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, porque o fundador e presidente da Paz e Vida, Juanribe Palharim, vem chegando agora com a Santa Ceia do Senhor na sua casa. Participe! Santa Ceia do Senhor, a sua comunhão com o Salvador. O maior ato de amor de todos os tempos, o cálice da salvação. Chegou a grande hora, a hora maravilhosa de participarmos juntos do corpo e do sangue do Senhor Jesus, obedecendo a ordem que ele deu na última noite de vida. Fazei isto em memória de mim. Eu vou ler agora a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, que diz: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Pegai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, pegou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Aí Paulo comenta: Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Quer dizer que nós temos de celebrar a Santa Ceia do Senhor até que ele venha. Então, pegue aí o pão sem fermento, já deixe o suco de uva pertinho, porque agora nós vamos orar para consagrar o pão como fez Jesus na última noite de vida. Pegue o seu pão aí. Olha aqui, tá vendo? Ergue aos céus. Vamos orar. Pai querido, em memória do Senhor Jesus, que na sua última noite de vida pegou o pão, ergueu aos céus, abençoou, deu graças, partiu e entregou aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo que é partido por vós. Comei todos, fazei isto em memória de mim. É em memória dele, Senhor. Lembrando-nos que este pão representa o seu corpo, que foi flagelado da cabeça até os pés e que carregou a cruz até o Monte Calvário. E ali foi pregado nela, levando sobre si todas as nossas dores e enfermidades, tormentos e pecados. É em memória dele, Senhor. É em memória dele que nós abençoamos o pão que está aqui na minha mão e o pão que está também na mão desta pessoa. Abençoa, meu Deus. Abençoa. Em memória do Senhor Jesus, assim seja feito. Amém. Amém? E havendo dado graças, o partiu. Parte agora. Isso. Tá vendo? O pão está partido. Representa o corpo de Jesus. Tem mais gente aí na sua casa que está em comunhão com o Senhor Jesus? Pessoas que são salvas, batizadas nas águas? Então, dê para elas também um pedaço deste pão. Isso. Agora, vamos comer em memória de Jesus. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. E nós olhávamos para ele, pensávamos que eram seus próprios pecados que levavam ali.
Nós lemos que depois do pão, Jesus pegou o cálice e fez a mesma coisa. Vamos repetir o gesto do Senhor Jesus. Fazei isto em memória de mim, disse ele. Pegue o cálice aí, por favor. Erga aos céus. O meu já está aqui. Erga aos céus. Vamos orar. Pai querido e Deus amado, o Senhor Jesus pegou o cálice, ergueu aos céus, abençoou também, como ele fez com o pão, e depois entregou para os discípulos. E mandou todos beberem, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim, em memória dele, de cada gota de sangue que ele derramou, desde o Getsemane, depois na casa de Anás, depois na mansão de Caifás, no palácio de Pilatos, de Herodes, de volta pelo caminho carregando a cruz e derramando seu sangue, e depois pregado nela, às 9h da manhã, permanecendo até às 3h, vertendo todo o seu sangue por nós. É em memória dele que fazemos isso. E a tua palavra diz que a vida do corpo está no sangue. Então ele deu a sua vida por nós. E quando nós bebemos este cálice, estamos bebendo a vida do Senhor Jesus. Abençoe agora, Pai, cada cálice que foi erguido, cada pessoa salva que vai participar agora em memória do Senhor Jesus. Assim seja feito. Amém. Amém? Em memória do Senhor Jesus. Beba agora. Em tua memória. Em tua memória. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Glórias ao teu nome. A maravilha é que ele morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. Ficou cerca de 40 dias aqui na terra, dando provas da sua ressurreição, provando que era ele mesmo, não outro corpo, ele mesmo, que todos conheciam e conviveram por 3 anos. Aí ele foi até o Monte das Oliveiras, uma multidão de 500 pessoas, e se despediu, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. A Santa Ceia é para quem é salvo. Aí ele subiu aos céus e breve vai voltar. E enquanto ele não volta, nós estaremos celebrando esta comunhão juntos. Amém? E você que pode, amanhã esteja comigo na sede nacional da Paz e Vida. Eu vou realizar uma Santa Ceia presencial em 2 horários, 10 da manhã e 7 da noite. Amanhã, segunda-feira, tá bom? Porque quem é salvo não perde a Santa Ceia. Fique na bênção e na paz do Senhor. Disse Jesus: o que eu vos digo aos ouvidos, pregai-o sobre os telhados. Todas as bênçãos de Deus só podem ser alcançadas pela fé, mas tem uma só, que Deus não exige fé. Aliás, ele até permite que você duvide, que você questione. Já já eu te mostro qual é. Mas, por exemplo, se a pessoa procurava Jesus querendo uma cura, a primeira coisa que Jesus perguntava era: você acredita que eu possa fazer isso? Sim, Senhor, eu creio. Ora, então seja feito conforme a sua fé. Então cura vem pela fé, ok? Expulsar demônios e espíritos imundos também é fé. Jesus disse depois de ressuscitado: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. E até para salvação exige-se fé. Jesus disse: quem crer, quem tiver fé e for batizado será salvo. Você vê? Para tudo isso Deus exige fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu te falei,
Tem uma bênção só, uma só, que Deus não exige fé, somente obediência. É a prosperidade. Deus até permite que você duvide. Está aqui, ó, no livro do profeta Malaquias, Deus falando, o próprio Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim. Fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, a maior fartura, e por causa de vós repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão de bem-aventurados. Pegou esse detalhe? Quando Deus quer fazer uma pessoa prosperar, ela só precisa obedecê-lo. Se a pessoa for fiel, Deus prospera. Eu nunca me esqueço quando eu deixei a General Motors, depois de 7 anos de trabalho, e fui me aventurar, vamos dizer assim, numa nova carreira para tentar ganhar dinheiro com desenhos. E eu não tinha experiência, é claro, que eu não conseguia emprego nenhum. Finalmente arrumei emprego de estagiário em uma agência de propaganda. Mas era um trabalho que eu fazia voluntariamente e gratuitamente, sem nenhum tipo de ajuda de custo. Trabalhei cerca de 3 meses de graça, só para aprender o trabalho. Depois desses 3 meses, eles começaram a me dar uma pequena ajuda de custo que mal dava para pagar condução e um lanchinho na hora do almoço. Bom, foram tempos difíceis. Aí eu me converti, fui para a igreja, mas a vida continuava difícil. E eu comecei a dizer para Deus, Senhor, eu me batizei nas águas, eu não faço mais coisas erradas, eu vou para a igreja na quarta, sexta e domingo, por que eu não prospero? Por que eu tenho que contar as moedinhas para pegar ônibus? Por que eu tenho que comer sempre na hora do almoço, no lugar mais barato? Porque às vezes eu nem tenho dinheiro para comer um lanche, uma coxinha, um salgadinho. Por que eu não prospero? E eu ia orar no monte e pedia para Deus, Senhor, me tira dessa miséria, dessa dificuldade. Um dia Deus me respondeu, através do tesoureiro da igreja. João Ribe, você é dizimista? Eu falei, não, eu não sou dizimista porque eu ganho pouco. E o tesoureiro disse, engano seu, você ganha pouco porque não é dizimista. E depois o pastor fez uma pregação na igreja dizendo que quem não devolve o dízimo e a oferta alçada está roubando a Deus. E ele fez essa pregação baseada aqui em Malaquias capítulo 3, versículo 8, onde Deus diz, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Aí, quando eu recebi o meu pequeno pagamento, aquela ajuda de custo irrisória, eu pensei, bom, eu vou dar 10% disso, porque assim aquele pastor não vai dizer mais que eu sou ladrão. E eu levei para a igreja, estou resumindo a história, e dei meu primeiro dízimo. Vou confessar algo para você mais uma vez. Eu não dei o dízimo porque eu estava com fé. Se eu devolver esse dízimo, Deus vai abrir as janelas dos céus, Deus vai me abençoar, vai repreender o devorador, eu vou prosperar. Não, não foi pela fé, não. Eu devolvi o dízimo contrariado, triste. E depois que eu entreguei, então, fiquei mais triste ainda. Como é que eu, que não ganho bem, que tenho um salário miserável que não dá nem para mim, meu salário não dá nem para chegar ao final do mês, como é que eu pego ainda o dízimo e dou na igreja? Eu fiquei muito contrariado. Veja, também não foi por amor que eu devolvi o dízimo. Vou devolver o dízimo porque eu amo a obra de Deus. Não foi nada disso, não. Foi só porque o pastor diz que quem não devolvia o dízimo e a oferta alçada
era um ladrão e estava debaixo de maldição e que ladrão não entraria no reino dos céus. Foi só por causa disso. E fiquei muito triste, eu fiquei abalado quando eu devolvi meu santo dízimo, meu primeiro dízimo. Eu ganhava tão pouco. Mas uma semana depois, eu arrumei emprego em outra agência de propaganda como diretor de arte. Meu primeiro dízimo foi R$ 193,80, porque eu ganhava 1938. Então, meu primeiro dízimo foi R$ 193,80, que doeu o meu coração para entregar aquele dinheiro. Sabe de quanto foi o dízimo no mês seguinte? 3.200. O meu segundo dízimo era muito maior do que o salário que eu ganhava no mês anterior. Eu ganhei 32 mil. Em poucos meses comprei uma casa, carro, mobiliei a casa e nunca mais parei de prosperar. Então preste atenção. A prosperidade, escute isso, é a única bênção que você vai receber de Deus e Ele permite que você duvide. Está aqui, olha, acabou de falar. Trazei e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo, você não acredita? Traz o dízimo, devolve o dízimo, devolve a oferta alçada e depois faça a prova de mim. Tem gente que quer fazer prova antes. Se eu ganhar bem eu vou ser dizimista. Eu também pensava assim. O dia que eu ganhar bem eu vou ser dizimista. Eu queria fazer prova antes. Deus, primeiro eu quero ganhar bem, depois eu vou ser dizimista. Não é isso que Deus está dizendo. Você devolve o que é dele, o santo dízimo e a oferta alçada, e depois, diz o Senhor dos Exércitos, fazei prova de mim. Tá bom? Você vai ver se Deus vai te prosperar ou não. Então eu quero que você veja quanto você ganhou essa semana, ou o que foi que você recebeu trabalhando. Eu não sei se você é empregado, não sei se você trabalha por conta própria, se você é um microempresário, microempresária, eu não sei qual é a tua atividade. Ou se você fez um biquinho pequeno, ganhou um dinheirinho, ou fez um grande negócio, mas está todo endividada, não consegue pagar as contas. É o seguinte, calcule aí a 10ª parte. Isso é o santo dízimo. A oferta alçada, Deus colocou no mesmo patamar, no mesmo nível do santo dízimo, tá bom? Porque Deus está reclamando aqui do dízimo e da oferta alçada, Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Então, calcule a 10ª parte, coloque a oferta alçada igual ao santo dízimo ou superior e deposite na conta dos pregadores do telhado, porque esta obra é de Deus. Com teu santo dízimo nós pagamos esta emissora, com a tua oferta alçada nós imprimimos literaturas e livros que distribuímos de graça no Brasil e em vários países. Através da sua oferta fiel, através da sua fidelidade no santo dízimo, o nome do Senhor é glorificado. Então Deus vai te glorificar também. Deposite aqui, na conta dos pregadores do telhado no Banco Bradesco. Agência 1074, conta corrente 7733, dígito 0. Se você precisar do CNPJ, eu vou colocar aqui embaixo. 43 262 867 /1000 ao contrário, dígito 28. Mas tem uma maneira muito mais simples de você fazer isso. Ao invés de ir no banco, não é? Pegue aí o seu celular, abra o aplicativo do banco e faça um Pix para esta chave dos pregadores do telhado, que é esse número de celular. Anote aí, 11 9 7737 7677. Eu vou deixar aqui para dar tempo para você copiar ou fotografar. Aí eu quero que você pegue o comprovante da sua fidelidade a Deus, da sua obediência a Deus, e encaminhe por WhatsApp para este mesmo número de celular,
11 977 37 7677. E nós vamos colocar o teu nome no livro de ouro dos pregadores do telhado. Olha aqui, ó. Tá bom? Teu nome vai ficar aqui e nós estaremos também fazendo prova de Deus. Senhor, esta pessoa fez e o Senhor disse, depois que fizer, faça a prova de mim. Aí nós vamos ajudar você a fazer prova. Senhor, o Senhor prometeu, cumpre, faz prosperar esta pessoa. E eu, particularmente, vou orar agora para pedir a Deus que faça por você o que Ele fez por mim na minha carreira de publicitário. Tá bom? Vamos orar agora? Vamos orar. Pai querido e Deus amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso. Eu era tão pobre, não tinha dinheiro nem para comer. Eu ganhava tão mal e devolvi o meu primeiro dízimo. Não foi por amor, não foi por fidelidade. Eu fiquei até contrariado, o Senhor lembra disso, não foi? Mas obedeci. E o Senhor viu e me abençoou. Uma semana depois, eu já estava trabalhando em outro lugar como diretor de arte. Foi maravilhoso, meu Deus. Foi maravilhoso, eu fiquei muito feliz. Como o Senhor é fiel. Aí, até hoje, eu tenho sido fiel ao Senhor. E esta é a causa da nossa prosperidade, porque o Senhor não mente. O Senhor até permite que a gente duvide, não é? Depois que você trouxer, o Senhor falou, faça a prova de mim. Você vai ver se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar aquela tal bênção que advém a maior abastança. O Senhor é maravilhoso, muito obrigado. Eu peço que o milagre que o Senhor fez na minha vida, no meu início de carreira de publicitário, e que foi uma alavanca poderosa para eu prosperar, eu quero que o Senhor faça o mesmo milagre na vida desta pessoa, que vai depositar na conta dos pregadores do telhado o santo dízimo e a oferta alçada. Mesmo que ela não faça isso com fé, mas se ela obedecer, meu Deus, opera na vida dela um milagre de prosperidade. É o que eu te peço e já te agradeço. No nome santo do teu Filho Jesus, assim seja feito. Amém. Glórias a Deus. Amém? Crê? Deixa eu colocar aqui de volta então, ó, a conta dos pregadores do telhado no Banco Bradesco. Agência 1074, conta corrente 7733, dígito 0. Se a quantia que você vai depositar é grande, você vai precisar do CNPJ dos pregadores do telhado. Deixa eu colocar aqui de novo. 43-262-867/1000 ao contrário, dígito 28. E se para você é mais fácil usar a chave Pix dos pregadores do telhado, é este número de celular. Olha só, 11 97737 7677. Vou deixar aqui para dar tempo de você copiar e fotografar. E remeta o comprovante da sua obediência para este mesmo número de WhatsApp. 11 97737 7677, porque nós vamos colocar o teu nome no livro de ouro dos pregadores do telhado e fazer prova de Deus junto com você. Deus disse, faça a prova de mim, você vai ver se eu não vou te prosperar e nós iremos te ajudar nisso, tá bom? Deus te abençoe. Fotografou? Copiou? Tudo certo aí? Vai em frente, vai em frente. Não precisa de fé não, só obediência. Faça isso, você vai descobrir como Deus é fiel. Continue na bênção e na paz do Senhor. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da vida. Chegamos ao final do programa de hoje e antes de você receber a bênção do Senhor na sua vida, não se esqueça amanhã na sede nacional da Paz e Vida, tanto às 10 horas da manhã como também às 19 horas, a Santa Ceia do Senhor Jesus com João Ribe Palharim na sede nacional, viu? Às 19 horas, na reunião da noite,
o pastor João Ribe estará junto com toda a liderança da Paz e Vida. Os pastores, obreiros, diáconos, colaboradores estarão todos juntos com você. Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, em Santana, São Paulo, capital, e vai ser uma bênção. Não falte, hein? E agora sim, com fé, tome posse da bênção do Senhor na sua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.